Boa noite, está no ar o Jornal da Câmara, pela TV Câmara de Piracicaba, no 60.4 HF. Você também nos vê nos nossos meios de comunicação, nas nossas plataformas aqui do YouTube, também Facebook, e ainda no câmarapiracicaba.sv.gov.br. Ao meu lado, aqui remotamente, estão os jornalistas Fábio Alvarez, também Rebeca Paroli. O nosso convidado dessa segunda-feira é o vereador vice-presidente do Legislativo Piracicabano, Pedro Kawai. Rebeca, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Pedro. E eu queria começar fazendo já uma pergunta para o Pedro. Pedro, a gente vive uma nova realidade, a pandemia do novo coronavírus. Está aí uma realidade que a gente espere que acabe logo, mas a gente não vê muita perspectiva tão já que isso acabe. E os vereadores tiveram que se adaptar a essa nova realidade de distanciamento social, de isolamento. Você, no seu gabinete, como que você fez para adaptar o seu trabalho de vereador a essa nova realidade? Como que você está trabalhando nesse período de distanciamento, de isolamento social, para conseguir atender, para conseguir realizar o seu trabalho de vereador? Boa noite, Rebeca, Fábio, Marcelo. Obrigado pelo convite aí, a oportunidade de estar conversando com os nossos telespectadores. Assim, por coincidência, até não sei se dá para perceber na imagem, no fundo aqui, ó, tem um tripé. Então, na verdade, o meu mandato ele foi sempre online, né? Nós sempre tivemos um trabalho online, principalmente nas redes sociais, desde o primeiro dia. Na verdade, foi uma transição até que tranquila, porque para a gente poder passar do atendimento pessoal para atendimento mais virtual, mais online, é claro que exigiu muito treinamento, uma adaptação, porque é muito diferente. Então, e foi muito de repente também essa mudança, né? Tanto é que o governador, se não me falha a memória, ele determinou numa sexta, na terça-feira, para começar na terça o isolamento. Então, foi uma coisa muito de última hora, e a gente precisou se adaptar, principalmente a conversa entre as lideranças que frequentam o nosso gabinete, frequentavam, né, o nosso gabinete, com os integrantes. Mas a equipe nós já tínhamos essa condição de conversar com a população via online, principalmente nas redes sociais. Então, mas foi difícil, porque é uma linguagem diferente, não tem aquele calor humano de você estar conversando pessoalmente, é mais fria a relação via online, né? Não tenha dúvida disso, mas ela se torna também mais ágil, porque enquanto eu estou visitando um bairro, eu converso aí com 20, 30 pessoas numa visita. E online não, você tem uma infinidade de oportunidades para poder estar apresentando o seu trabalho. Mas foi uma transição até que tranquila para o meu mandato. A única coisa que pega, que atrapalha um pouquinho, é essa ausência de contato físico, de olho no olho, que é uma marca do nosso mandato, né? Porque, por exemplo, toda solicitação que surge para o nosso gabinete, eu faço questão de o primeiro atendimento eu fazer. Então, por exemplo, o morador da Vila Monteiro, da Paulista, da Vila, qualquer que seja o bairro, solicita a presença ou quer mostrar alguma coisa para o vereador, para o mandato, eu faço questão de eu estar presente no primeiro atendimento. E depois a equipe dá sequência, dependendo do que for a solicitação, do que for a cobrança. Até na prefeitura, eu sempre fiz questão de estar pessoalmente o atendimento. Então, a gente passou por isso. Agora, vamos ver, né? A gente espera que isso acabe logo, que a gente possa voltar a ter esse atendimento olho no olho. Mas o fortalecimento das redes sociais que motivou e que está trabalhando no nosso dia a dia hoje em dia. Inclusive, você até fez algumas lives também, né? Nesse período. Tem feito de tema. Na verdade, isso foi uma das adaptações, né? Foi uma das maneiras que a gente encontrou para estar discutindo temas relevantes para o município, porque até então você fazia uma audiência pública, você fazia uma conversa de bairro, né? Você faz uma conversa com lideranças, dependendo do segmento,
E com a live você consegue trabalhar um tema específico que abrange a sociedade. Por exemplo, nós já conversamos com o presidente da Associação Comercial para falar do comércio, nós conversamos com o juiz da Vara do Trabalho sobre a segurança da legislação trabalhista, né? Sobre atendimento psicológico, trabalho com criança no isolamento, rotinas. Agora, essa semana, nós vamos falar com o Fernando, que é do Conselho de Pastores, nós vamos falar da nova realidade com a igreja, né? Como é que a igreja está lidando, as igrejas estão lidando com essa nova realidade. E com isso você passa para toda a cidade, para os interessados, aquela discussão que você teria, por exemplo, num requerimento, na Câmara, que você discute um requerimento ou um projeto de lei, né, que você tenha para discutir no plenário ou até em alguma audiência pública, enfim, que a população queira saber melhor. Então, eu recebo a demanda, né, da população, inclusive tem uma fila de demanda. Nós estamos até estudando aqui já internamente passar para 2 ou até 3 lives por semana, por conta da demanda enorme que está tendo aí, do resultado positivo que nós estamos tendo. Então, está bacana essa nova maneira. E tem mais alguns projetos aí que, por conta do distanciamento da equipe, né, nós não estamos conseguindo sentar ainda e preparar. Tem mais 2 ou 3 novidades aí do mandato online, que nós estamos até brincando, que é o mandato virtual aí, para a população em breve. Se Deus quiser, ainda em junho nós vamos conseguir pôr em prática. Fábio? Vereador, recentemente nós tivemos alguns decretos municipais que vieram flexibilizar, então, o comércio aqui da cidade de Piracicaba, inclusive também o funcionamento de igrejas e templos. Gostaria que o senhor, enquanto vice-presidente da casa, fizesse uma avaliação desse novo contexto pelo qual a cidade vem passando e como a Câmara vai trabalhar agora com essa flexibilização, como a Câmara vai lidar com isso. Bom, com relação ao comércio, a gente é importante frisar que, assim como não só Piracicaba, mas todas as cidades do estado de São Paulo, elas tinham que seguir a legislação estadual, ou seja, o governo do estado, através do seu decreto estadual, ele determinava quais são as atividades essenciais, quais poderiam abrir, enfim. Com a flexibilização, com o plano que o governo do estado liberou desde segunda-feira passada, foi possível que Piracicaba fizesse a sua flexibilização por conta do novo decreto que ajudou ao comércio. Agora, a gente tem que pensar de algumas maneiras que a população está bem dividida quanto a isso. Por exemplo, o comércio depende muito, o comércio é a fonte de maior empregabilidade em todos os municípios, as pequenas e médias empresas que geram o maior número de empregos e, por consequência, elas também geram um grande recurso para o município, se não for o maior, é um dos maiores da receita, que é o ICMS. Por outro lado, a circulação de pessoas, nós sabemos o quanto a população do Brasil ela se preocupa em fazer a sua visita à sua loja de roupa, ela pode até visitar uma loja e não comprar nada, ela vai em 1, 2, 3, 4, 10 lojas e não compra nada e ela vai estar passando. Então, e aí com isso ela vai estar circulando e por perigo de estar circulando o vírus da Covid-19. Então, essas são as 2 preocupações que nós temos. Agora, como lidar com isso? Então, a partir do momento que o governo do estado autorizou essa flexibilização no isolamento, Piracicaba também adotou algumas medidas que pudessem auxiliar aos comerciantes, principalmente os pequenos e médios, né? Porque nós tínhamos uma grande dificuldade para venda, para pagamentos, enfim, que, como eu disse, foi bem de repente, determinou na sexta para terça-feira começar. E muitas empresas não se prepararam, por mais que tenham legislação permitindo, o governo federal autorizou a flexibilização da legislação trabalhista, mas, por exemplo, alguns recursos que eram para ser liberados para pequenas e médias até agora não chegaram a esse empresário. Agora, a grande preocupação é que as pessoas não continuem fazendo essa circulação de ir a um comércio, só visitar um comércio. O nosso apelo é que a população entenda o perigo que continua existindo, que é o Covid-19, que é o corona, que ela só vá fazer aquelas compras que ela realmente necessite, que ela realmente precise fazer essa compra.
E se ela for fazer essa circulação, que ela use máscara, álcool gel. As empresas já estão respeitando, a gente espera que as empresas também, os comércios também respeitem o distanciamento, a quantidade de pessoas, todas aquelas normas que a prefeitura e o governo do estado determinaram para que a segurança e a economia pudessem caminhar juntas nessa retomada que é tão importante para a população e para o governo do estado, para o município e para o Brasil. Com relação à Câmara, eu acho que a gente tem que agora analisar os números, né, que estão vindo. Também tem que aguardar o governo do estado, afinal de contas nós somos um espaço público, para a gente ter também essa circulação, porque o grande problema, ao meu ver, e isso a gente não discutiu ainda como mesa, eu, o presidente Gilmar, o vereador Relinho, o vereador Wagner, que são os secretários, nós temos que sentar e articular, junto com os diretores, para ver como que vai ser essa retomada dos trabalhos aqui na casa. A minha grande preocupação é que a Câmara de Vereadores de Piracicaba ela tem um grande fluxo de pessoas. Então, 23 vereadores mais o departamento. E são pessoas que circulam da cidade toda, que vão se encontrar aqui. Então, eu acho que a gente tem que continuar esse trabalho eletrônico, eu acho que a gente tem que continuar com essa restrição, eu não digo total, mas provavelmente parcial, do atendimento ao público, porque ainda é necessário, visto os números continuam numa crescente. Graças a Deus, os óbitos eles não estão assim tão numerosos, mas o número de casos confirmados eles continuam crescendo, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, continuar com os cuidados. A presença aqui na casa tem que ser necessária, porque nós fazemos a gestão junto com os diretores, eu, o vereador Gilmar e os secretários Wagner e Relinho. Nós temos um papel importante na gestão da casa, e os vereadores também. Eu acompanho que alguns têm vindo esporadicamente aqui na casa para poder estar dando sequência nos seus trabalhos, porque sempre precisa de um protocolo, sempre precisa de uma assinatura, enfim. E a gente tem que ter esse cuidado, porque eu posso até estar errado na questão da saúde, mas enquanto a população ela está fazendo ela não sai do seu bairro, ela fica convivendo na sua comunidade, o risco é menor de contágio, porque o grande problema é a circulação de pessoas. Então, pessoas dos 4 cantos da cidade se encontram aqui na Câmara e voltam para os seus bairros, vem e voltam, assim como no comércio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas, e aí que eu faço um apelo também para as pessoas na questão do comércio, que eu tinha esquecido de falar lá atrás. Prestigie o comércio do seu bairro, prestigie aquele pequeno lojista, porque eu tenho certeza que na sua região, no seu bairro, tem comércio de todos os segmentos. Então, se você ficar no seu bairro, o risco de contaminação é menor. E na Câmara é a mesma coisa. Então, muito provavelmente, em breve, a mesa diretora vai estar se reunindo para traçar como vai ser essa retomada. Ainda não tem nada confirmado por conta dessa. Eu, como vice-presidente, eu falo que acho que a gente tem que esperar um pouco essa análise desses crescimentos dos casos que estão acontecendo em Piracicaba para tomar uma decisão mais a fundo para a Câmara. Pedro, que é justamente o que está acontecendo nesse momento. Nós temos aí um crescimento no número de contaminados de quase que 20 a 30 por dia, informações que nos chegam da Secretaria Municipal de Saúde, justamente agora que está estourando mesmo o pico da doença, né? Infelizmente começou, na verdade, isso é reflexo do que aconteceu há 15, 20 dias atrás, né? Porque nós sabemos que quando o teste, quando para dar positivo, ele tem um tempo dentro do organismo. Então, se você dá positivo hoje, é um reflexo de 15 a 20 dias atrás que aconteceu. Então, o que está acontecendo hoje, essa retomada, essa flexibilização, se acontecer alguma coisa, ela vai acontecer daqui 15 ou 20 dias. Então, eu acho que antes disso, nós da Câmara não vamos ter como tomar uma decisão mais acertada. Então, nós temos que esperar aí pelo menos uns 15, 20 dias para poder entender como é que está o Covid aqui na cidade. E triste, né, falando em aumento de casos, triste saber que, infelizmente, o Lar dos Velhinhos teve casos confirmados, né, internamente, assim como o Lar Betel teve, o Bem Viver, enfim, tantas outras entidades tiveram. Mas eu confio no trabalho da equipe do Lar dos Velhinhos, assim como confio em todas as entidades. Isso vai ser sanado o mais rápido possível e vai dar segurança para os atendidos lá da casa. Vereador, nós falamos muito a respeito do coronavírus, no entanto, outras doenças acabam continuando na cidade, problemas crônicos, como, por exemplo, a dengue, né? O senhor vem publicando, fazendo requerimentos
a respeito de ecopontos na cidade, coleta seletiva, cata cacareco. Gostaria que o senhor falasse um pouco desses requerimentos que o senhor vem protocolando aqui na casa, né, junto ao executivo, solicitando informações e da importância, então, né, de se manter a coleta adequada na cidade para se evitar outros tipos de doença também, ainda em tempos de coronavírus, mas também pensar nas outras doenças. É importante frisar que o coronavírus ele não veio para só ser único, exclusivo o atendimento do SUS no município ou no Brasil. Ainda temos a dengue, ainda temos problemas coronários, de câncer, enfim, nós temos isso, infelizmente, é um up no atendimento da saúde que veio para atrapalhar, vamos dizer assim, a gestão SUS e a saúde pública no Brasil. E Piracicaba, pelo tamanho que ela tem também os seus problemas, com certeza. E a questão da coleta seletiva, ela começou, nós estamos numa cobrança já, numa fiscalização intensa com o ambiental, desde a época da audiência pública que aconteceu aqui. Né? Inclusive, a questão da coleta seletiva e dos ecopontos foi um dos questionamentos que eu fiz na audiência pública para o presidente da Ambiental na época. Recentemente, a coleta seletiva, que é muito importante para o dia a dia da nossa cidade, porque ela consegue preservar o aterro sanitário, então ela não vai estar contaminando o aterro sanitário, misturando os resíduos, tanto recicláveis como os comuns, né? O comum que vai para o aterro. Isso está falhando e muito, principalmente na região do industrial, da Vila Resende, aquela região lá teve muitos problemas recentemente, então foi esse o motivo do nosso questionamento e nós estamos monitorando isso direto. Com relação ao ecoponto, é outro problema que Piracicaba está enfrentando, mas daí surge, um problema que surgiu graças a uma boa ação do município. Piracicaba sempre teve, não só Piracicaba, mas todas as cidades do Brasil, ela tem um grande problema com o descarte irregular de materiais de construção e de imóveis, enfim, de tantas outras coisas que infelizmente uma parcela da população faz erradamente, principalmente em áreas verdes ou de preservação ambiental. Em Piracicaba, com isso, foi criado os ecopontos. Só que agora os ecopontos estão recebendo uma quantidade enorme de material. Então a gente quer saber, e aí está acontecendo incêndios criminosos nesses ecopontos, principalmente no Jardim Oriente e do SECAP, nesses dois que estão com mais problemas na questão podemos até dizer assim, de atentados contra a prefeitura, contra a população da região. Então, a gente precisa ter eu quero entender, e é isso que nós estamos cobrando da ambiental e da prefeitura, ou da prefeitura, ou da ambiental, ou da Ecoterra, quem quer que seja a empresa que está fazendo essa limpeza, como é que está sendo feito essa limpeza, como é que está sendo a periodicidade dessa coleta desses materiais, porque nós chegamos a ver, por exemplo, no Jardim Oriente, uma montanha de quase 5, 6 metros de material. Então, se você não tiver um controle muito rígido em cima dessa retirada desse material, o risco de ter um incêndio criminoso é muito maior. Então, a gente tem que ter uma grande preocupação, porque imagina você uma montanha de material reciclado, de galho, de madeira, de papel, ser botado fogo criminalmente, e aí a população de todo o bairro sofre com fuligem, com fumaça, e aí vai trazer grandes problemas, além da segurança, vão trazer problema da saúde, e é por isso que a gente está sempre monitorando e cobrando a execução do serviço completo, afinal de contas é um contrato que a prefeitura paga mensalmente, em dia, a empresa para que faça essa limpeza. E isso também diz ao Cata Cacareco. O Cata Cacareco está funcionando corretamente? Nós queremos saber. Sempre nós estamos notando, porque o Cata Cacareco é aquela empresa, aquela coleta de móveis inservíveis, ou seja, sofá, fogão, geladeira, aqueles materiais, aquele imóvel que você quer descartar, que não está funcionando, você não precisa jogar ele na calçada, você não precisa deixar ele numa área verde. Basta ligar no 156 da prefeitura e fazer o agendamento. Então, todos esses serviços refletem não só na qualidade de vida do bairro ou da região onde ele é descartado erradamente, mas ele reflete também no futuro da nossa cidade, que é a preservação dos mananciais, preservação e até as galerias de água de chuva, que nós sabemos que recebe muito material, principalmente de pequeno porte, jogados na galeria de esgoto, de água de chuva, e isso prejudica muito a sociedade. Então, a gente tem que estar sempre monitorando, tem que estar sempre cobrando
a execução acertada desse serviço. Nosso convidado aqui no Jornal da Câmara é o vereador vice-presidente do Legislativo Piracicabano, Pedro Kawai. Pedro, você disse que o trabalho continua, mesmo de forma online, de forma remota, e tanto essa transição aí que a gente está vivendo para o eletrônico, ela é necessária. Tanto é que hoje mesmo na pauta da ordem do dia das reuniões extraordinárias tem um requerimento seu que você solicita informações do executivo sobre a construção de, acho que é lombo-faixa, não é isso? Faixa elevada. Aquela faixa elevada, esse é o nome correto. Está lombo-faixa lá no CIAV da Câmara, né? Mas é aquela faixa elevada ali em frente à LBV de Piracicaba. Também é uma necessidade ali para a população que frequenta esta instituição. Na verdade, as faixas elevadas elas vieram para ficar, né? As lombofaixas, porque ela traz segurança, afinal de contas ela faz com que o trânsito fique mais lento na região ali que foi feita a solicitação, ela ajuda pessoas idosas, pessoas com deficiência a fazer a travessia mais segura, porque ela fica no nível da calçada. Isso. E nós já fizemos o pedido, e a LBV é uma entidade que atende mais de 200 crianças por período. Então nós precisamos ter, e as escolas, principalmente as escolas, também eu não vou lembrar o número agora, mas há 3 anos atrás, mais ou menos, nós fizemos uma indicação para o executivo que fosse obrigatória a construção em frente de todas as escolas. Porque a escola ela tem a questão do fluxo de crianças e muitas das vezes as vans escolares elas não conseguem, por conta do lado da porta e do lado da entrada, da mão de direção da via. Então, muitas vezes a van é obrigada a estacionar do outro lado da rua. Então, ela precisa dessa faixa elevada, ou da lombofaixa, para que a criança atravesse com segurança, ou às vezes até se precisa de alguma ajuda de algum idoso, de algum avô, avó da criança que leva, enfim. A lombofaixa é importantíssima na frente das escolas e a LBV é uma entidade muito séria, muito comprometida e atende um número enorme de crianças. E lá, eles estão com um problema, infelizmente é uma realidade na cidade toda, com a questão do excesso de velocidade na frente, nas duas ruas que passam tanto na lateral quanto na frente da escola, eles estão com um problema de excesso de velocidade. Então a lombofaixa ela vem para ajudar nos dois sentidos, de facilitar a travessia e de dar segurança, de segurar um pouquinho esses motoristas irresponsáveis que abusam da velocidade. Eu brinco sempre, né, Marcelo, que no meu tempo, a gente, para ter um carro, quando eu tive 18, 19 anos, já que eu tirei carta, para ter um carro que desse 90, 100 por hora, tinha que ser um carro bem forte, bem diferenciado. Hoje em dia, qualquer 1.0 dá 100 por hora aí e causa todo esse transtorno que nós estamos vendo no trânsito de Piracicabana. Aqui também é bom frisar que Piracicaba tem um trânsito até certo ponto tranquilo por conta do trabalho que a Semotran desenvolve no seu dia a dia. Perfeito. Rebeca, mais alguma consideração com o vereador Pedro Kawai? Eu estive vendo, Pedro, você esteve no Varejão Drive-Thru da Paulista. O que é isso, vereador? Conta pra gente. Na verdade, o drive-thru não é na Paulista. O drive-thru é ali no Higienópolis, ali perto da Anhanguera, ali. Se não me engano, é Higienópolis o nome do bairro, perto da Poço de Água Branca, ali, aquela região ali. Ali, naquela avenida, o pessoal chama muito de Avenida Higienópolis, mas na verdade é Fazanara, Avenida Fazanara. O Varejão Drive-Thru foi uma sacada muito bacana do secretário Camilo e da equipe dos varejões, dos fiscais, porque é um varejão que o cliente ele não desce do carro. O varejão, o carro entra, ele recebe uma pulverização antes de entrar, uma pulverização de água com cloro, né, de um pequeno, para poder estar detetizando, vamos dizer assim, o carro, né, limpando o carro para não correr riscos os feirantes, né, os permissionários. E aí ele tem desde o pastel, que você faz o pedido na entrada e retira ele lá na saída, como de todos os produtos que são vendidos nos varejões normais. Frutas, verduras, legumes, queijos, enfim, todo o seu... E aí você vai passando em fila de carro, vai fazendo a sua escolha, compra,
permissionário ou coloca no porta-mala ou entrega para o motorista, que na verdade ele veio por dois motivos. Primeiro, por conta da segurança, né, óbvio, da questão da pandemia, mas na verdade eu vejo como o varejão drive-thru como uma nova realidade de venda, porque quantos drive-thrus nós não temos? Nós temos drive-thru de lanche, até de padaria, nós já temos sorvete, tem drive-thru de tudo que é jeito. Por que não no varejão? E com isso você abre um novo ponto de venda, você fortalece a renda desses permissionários, gera emprego e você consegue dar um atendimento. Para você ter uma ideia do sucesso que foi do drive-thru, a boa aceitação da população, gira em torno de 200, 220 carros por varejão, né? Já temos o segundo, que começou sexta-feira, não tenho os números dele ainda, na região da Nova Piracicaba, e toda semana ele aumenta a venda. Então, para a prefeitura e para nós, que eu sou um cara que apoio muito os permissionários do varejão de Piracicaba, porque a qualidade dos produtos é muito bem acompanhada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Os permissionários se dedicam muito para que essa qualidade seja plausível para todos os clientes. O preço é bom, porque ele é monitorado pela média tanto do comércio local quanto do CEASA ou do CEAGESP. Então, e a qualidade é impressionante, a qualidade que a gente tem nos varejões municipais. E nós já temos nos 4 cantos da cidade. Então, agora é uma maneira diferente e atual de fazer essas vendas. Então, que a gente tenha... e detalhe, o Camilo gosta de citar, o Camilo citou no dia da visita, da matéria, que às vezes as pessoas, eu vou pegar fila, vai demorar para comprar. A média de atendimento da entrada do varejão até a saída é em torno de 14 a 15 minutos por compra. Então, é uma compra rápida e que dá resultados. Uma excelente iniciativa, né? Nesses tempos aí de pandemia. E que é legal citar, parabéns para o Camilo, porque inclusive ele está sendo referência a nível nacional. Inclusive o Globo Rural já o procurou para fazer uma matéria de como ele fez e como está sendo feito. Muito provavelmente, e outras prefeituras já procuraram a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Então, Piracicaba, mais uma vez, sendo referência e sendo exemplo para o Brasil. Tá certo. Rebeca, Fábio. Vereador, de forma muito rápida, nós temos aproximadamente mais 5 minutos aí de transmissão. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação muito breve do novo sistema de deliberação remota que foi adotado pela Casa, né? Agora as audiências estão sendo feitas de forma remota, os vereadores falando por meio da webcam, enfim, de suas residências, de seus gabinetes, inclusive votando, né? Como que está sendo essa experiência? Como que o senhor avalia isso? Primeiro, você falar para político ir rápido, está parecendo o presidente da Câmara já, hein, meu? Mas, na verdade, está sendo uma adaptação muito bacana, porque, como eu disse, são momentos diferentes e nós temos que nos encaixar para poder estar dando sequência ao trabalho. Eu acho que está sendo bem produtivo, os vereadores estão conseguindo se adaptar ao novo sistema. Nós vamos fazer hoje nossa terceira sessão camarária online, né? E foi bem aceito, eu acho que a população também aceitou bacana, porque é uma necessidade que nós temos que enfrentar. A Assembleia Legislativa está fazendo isso, o Congresso Nacional está fazendo dessa maneira, então nós não poderíamos ficar diferentes, alheios a todo um processo de mudança para que a gente possa continuar trabalhando, né? Continuar fazendo o nosso dever legislativo, e, ao mesmo tempo, sem colocar em risco, não só os vereadores, mas eu acho que também a questão de respeitar o isolamento. Se todo mundo estava isolado, por que nós tínhamos que estar fora do isolamento? A questão é de bom senso, de respeitar o regulamento que está sendo para todo mundo, e assim a Câmara de Vereadores também. Se eu tenho uma restrição de atendimento à população, eu também tenho que fazer uma restrição, e eu tenho que me adaptar às novas práticas, às novas regras, para que o nosso trabalho seja positivo e continue dando resultados para Piracicaba. Então, foi bacana, está sendo bem interessante, eu acho que... Mas eu volto a dizer, tomara que volte logo para o plenário, que eu não vejo a hora. Nós também, viu, vereador? Marcelo. Tá, Rebeca, oi. Eu tenho antes de finalizar. Você já poderia fazer a pauta, sobre a pauta, e já fazer a finalização. Isso, até pedir para o vereador Pedro Kawai, né, continuar com a gente aqui até essa finalização.
Nós temos hoje 20 proposituras que serão apreciadas por vocês, vereadores, na noite desta segunda-feira, dia 8 de junho, em 4 reuniões extraordinárias. São 3 moções, 13 requerimentos e 4 projetos de lei, todos em primeira discussão. A vereadora Adriana, Coronel Adriana, propôs moção de apelo aos secretários de Educação e Segurança Pública do Estado para que incluam o tema segurança individual e coletiva nas pautas dos conselhos escolares de escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo. Por meio de requerimentos, também o vereador Ronaldo Moschini, do Cidadania, solicita informações da Prefeitura sobre as inspeções veiculares feitas nos ônibus da empresa Tupi, que é a nova concessionária do transporte coletivo urbano aqui de Piracicaba. O parlamentar também está questionando a administração sobre a quantidade de ônibus que são colocados na frota nos horários de pico aqui no município. E o vereador Pedro Kawai, como nós já conversamos com ele aqui ao vivo, aqui nesta transmissão, ele quer informações da Prefeitura Municipal sobre a instalação daquelas faixas elevadas em frente à LBV, essa instituição que fica na rua Lázaro Lozano, no bairro 46, lá no número 46, no bairro Vila Monteiro, aqui em Piracicaba. Lembrando que um outro assunto a ser abordado nessa noite, que os vereadores também apreciarão, é sobre a possibilidade de escalonamento da contribuição previdenciária de 14% sobre os vencimentos dos servidores municipais aqui no município. O requerimento é assinado pela vereadora Nancy Tami. E a gente lembra aqui, Rebeca, Fábio, o vereador Pedro Kawai, que os trabalhos serão transmitidos ao vivo daqui a pouco aqui pela TV Câmara em sinal aberto no 60.4 HF, além das nossas plataformas de comunicação. É isso, Rebeca. É isso. A gente aproveita também para finalizar, né? Finalizar os trabalhos de hoje aqui, agradecendo mais uma vez o vice-presidente, vereador Pedro Kawai, foi o nosso convidado, os jornalistas Fábio Alvarez e também Rebeca Paroli. Obrigado, vereador Pedro Kawai, pela sua participação com a gente hoje. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rebeca. Foi um prazer fazer esse bate-papo aí com vocês, que diferente, né? Está acostumado com o primeiro tempo, acostumado no dia a dia, né, Marcelo? De uma maneira diferente, mas não menos prazerosa do que sempre estar conversando com os amigos, independente da maneira. Vamos nos adaptando um dia de cada vez. E que venha logo a retomada. E obrigado, a gente sempre agradece, né, os vereadores, vocês, principalmente pela disponibilidade em aceitar o nosso convite aqui para participar dessa transmissão que foi muito prazerosa. Fábio, suas considerações? Obrigado pela presença, pela participação aqui no Jornal da Câmara, vereador. Seja bem-vindo nas próximas vezes, numa futura edição aí também conosco. Tá certo, toda vez que vocês forem loucos de chamar, estou aqui. Obrigada, Kawai, obrigada, Fábio, obrigada, Marcelo, e até a próxima. Tá certo. Pedro Kawai, conversar com você depois fora do ar para a gente acertar sua participação no Câmara Convida também. Aqui. Só que aí já é presencial aqui dos nossos estúdios. Muito obrigado mais uma vez. A gente agradece. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Jornal da Câmara. Em instantes, a transmissão da 13ª e 14ª reuniões extraordinárias, sob o comando do presidente Gilmar Rota, da vice-presidência, o vereador Pedro Kawai. Até já.